Romanos, no capítulo 1. Gente, ou está calor, ou eu que estou com minha... Não sei. Parece que todo o líquido do meu corpo está sendo sugado. Não sei que dá. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Semana passada nós começamos a ministrar a palavra do Senhor a respeito deste versículo. Algumas semanas atrás nós fomos levados a muitas verdades dentro do livro de Romanos sobre a justificação. A justificação é um ato, a santidade é um processo. Todos fomos justificados, não por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo já fez por nós. Amém, igreja? Não é pela nossa obra. Você não é salvo por causa de obras. A obra não leva à salvação. A obra é a consequência de um coração que acredita que tem que servir e tem desejo de servir. E muito mais, querido, do que tocar, cantar, ministrar. A obra não se resume só a isso. Se a Karina sair daqui, for na esquina encontrar alguém e ela falar de Cristo, ela está fazendo a obra. Se a Fernanda encontra alguém necessitado que precisa de uma oração e ela ora, ela está fazendo a obra. A gente tem um entendimento sobre obra, porque a gente liga a obra a um fazer. Realmente, obra é fazer. Mas tudo que nós fizemos, querido, manifestando Cristo aos outros, nós estamos fazendo a obra. Amém, irmãos? O desafio de estarmos no mundo que jaz do maligno, aonde Satanás tem cegado o entendimento. Quando você leva Cristo, aonde você está fazendo a obra. Amém, irmãos? Olhe para mim aqui. Você está fazendo a obra. Então a obra não está vinculada a um altar. A obra não está vinculada a um púlpito. A obra não está vinculada a um instrumento. A obra não está vinculada a um microfone. A obra não está vinculada a uma igreja. A obra é um serviço a qual eu me disponho a manifestar Cristo. Aonde eu estou. Por onde eu estiver. Dentro de casa, na rua. Para mim mesmo. Tem dia que você tem que se ministrar. Colocar a mão na cabeça. E ministrar a nossa própria vida. Eu estou fazendo a obra. E nós entendemos, querido, que a obra maior Cristo já fez. Nenhum sacrifício daquilo que você faz, no limite da sua carne, paga o que Ele já fez. Está feito, está pronto, está consumado. Tudo está pronto ali. Mas há um processo, querido. E domingo passado nós voltamos de novo para Romanos. Porque eu falei aqui que algo me chamou muita atenção daquilo que a Karina ministrou quando ela deu a palavra 15 dias atrás. Sobre uma questão, querido, de caráter. E se tem uma coisa que eu aprendi, querido, há muitos anos atrás, que o Evangelho de Cristo forma caráter. O Evangelho de Cristo forma caráter. Por quê? Porque transforma o homem. E aí, querido, a minha pergunta, a minha não, mas assim como o Espírito me faz, eu jogo agora para você. Porque já faz alguns meses que eu tenho parado nesse versículo 16. Quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. E nós precisamos entender, querido, que por mais que os anos passem, por mais que há 2000 anos atrás, esse livro tenha sido escrito, ele continua sendo ainda uma palavra de poder. Paulo foi alguém que ele entendeu, ele teve consciência da verdade da palavra, e por meio dessa consciência, ele teve o seu caráter transformado. Alguém de perseguidor se tornou perseguido. Alguém, querido, que matava porque ele acreditava naquilo que ele conhecia, que foi lhe ensinado. Ele passa agora a estar disposto a morrer pela verdade que ele tinha crido.
Paulo foi tomado por um evangelho, querido, que não é de oba-oba, que não massageia a carne, nem a alma, mas um evangelho que transforma o caráter de um homem. Se ele era, agora não é mais. Se fazia, não faz mais. Levante a sua mão, por favor. Pai, eu repreendo toda ação do diabo aqui nessa noite. Tudo aquilo, Deus, que queira se levantar contra a tua palavra, eu agora torno cativo em obediência à tua palavra. Senhor, eu quero declarar que em nome de Jesus a tua palavra é poder e ela é autoridade. E eu declaro, Senhor, que a nossa carne, que a nossa alma, elas se rendem, elas se sacrificam diante do teu altar. Porque o nosso espírito está pronto para receber a tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, traz toda a mente cativa a partir de agora, aprisionada à tua verdade. Porque, Senhor, se tem uma coisa que o diabo quer, é fazer-nos, Senhor amado, ficarmos totalmente irreverentes à tua palavra, totalmente, Senhor, distraídos pela tua palavra, para que não possamos ser libertos. Mas eu declaro nessa noite, Pai, pelo poder do teu Espírito, que tem nos dado o fruto do teu Espírito, que é o domínio próprio, nós dominamos a nossa carne. Nós dizemos à nossa alma, se aquieta aí agora. Todo pensamento, toda intenção, todo desejo, eu amarro agora em nome de Jesus. E eu digo, Deus, que esse espírito deste homem, desta mulher, está pronto para receber a tua palavra. Que ele mesmo se ministre dentro dele, Pai, para que nada lhe seja roubado. E que a mim, Senhor, o Senhor me dê autoridade e intrepidez. Porque Satanás, Pai, ele não tem domínio sobre nós. Ele não tem domínio sobre a tua palavra. Porque à medida que nós conhecemos a tua verdade e permitimos que ela nos transforme, é isso que ela vai fazer. Mesmo que para isso, ela rasga a nossa carne. É isso que eu declaro, Pai. Que nos seja dada essa palavra de sabedoria, de revelação e de entendimento. E que seja aberto os olhos do nosso entendimento, iluminados os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Paulo, ele foi alguém que ele experimentou esse poder. E ele deixou isso claro em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Você abriu a sua Bíblia? Versículo 16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o quê, irmãos? Não, o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Por que do judeu? Porque é o povo escolhido por Deus. Você gostando ou não, querido? Eles são o povo escolhido por Deus. Mas aí nós somos enxertados, nós somos os gentios. Estamos enxertados em Cristo. Fazemos parte agora desse povo. Primeiro do judeu, depois do grego. Versículo 17. Porque no Evangelho é revelado. Aonde é revelado? No Evangelho. No Evangelho é revelado. Você precisa aprender a ler a Bíblia com interpretação de texto. Trazendo para você. Porque no Evangelho é revelado ao quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é de que maneira? Pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vou ler de novo. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vai em Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, versículo 16. Gálatas 1, desculpa, 16 não. 16 mesmo. Gálatas 1, versículo... Eu estou falando Gálatas e estou com a Bíblia em Romanos. Gálatas 1, 6 e 7. Gálatas 1, 6 e 7. Todos acharam? Amém? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem o quê?
outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o que, irmãos? O evangelho de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Eu vou ler de novo. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Quem te chamou pela graça? Deus. Pela graça você é salvo. Isso não vem de você, é um dom de Deus, por meio da fé. Para seguirem outro evangelho. Versículo 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o que, irmãos? O evangelho de Cristo. Nós temos ministrado e começamos domingo passado que nós precisamos nesses últimos dias voltar para a fonte. Nós precisamos voltar para a fonte. Nós precisamos voltar para Cristo. Nós precisamos voltar para o evangelho de poder. Quando nós pensamos nessa palavra evangelho de poder, nós já associamos a sinais, maravilhas, prodígios. O evangelho, a palavra pregada, aonde encontra um coração que crê, ele faz isso. Mas o evangelho aqui é uma palavra, é a palavra de Deus. Agora eu gostaria de ler, eu li domingo passado, mas eu quero ler de novo. Na Bíblia Amplificada, como está escrito, preste atenção por favor. Pois eu não me envergonho do evangelho, que é as boas novas de Cristo. Pois esse é o poder de Deus, operando para a salvação, operando para a libertação da morte eterna, para que todo aquele que crê com uma confiança pessoal, uma rendição confiante e firme confiança, para o judeu primeiro e também para o grego. O versículo 17 diz assim: pois no evangelho é revelada uma justiça que Deus atribui, tanto fluindo da fé, quanto conduzindo para a fé. Significa o quê? A descoberta através de um caminho de fé. Que, na verdade, levanta ainda mais a nossa fé. Como está escrito, o homem que através da fé é justo e reto, tem que viver e viverá por ela. Amém, irmãos? Amém? E nessa noite, querido, eu quero continuar compartilhando essa verdade. O que o evangelho de Deus é na tua vida? Porque nesses últimos dias, querido, em tantas formas de se pregar o evangelho, de anunciar alguma palavra, o livro de Gálatas, ele é bem claro. O evangelho a qual vocês estão, quer dizer, agora vocês estão ouvindo, agora vocês estão crendo. É o evangelho, querido, que não é o de Cristo. O evangelho de Cristo, querido, ele precisa apontar Cristo para você. Amém? O evangelho de Cristo, ele precisa apontar Cristo. Ele precisa revelar Cristo. A justificação, o texto diz assim: o justo viverá pela fé. A justificação, querido, pela fé, é a essência do evangelho. A justificação, nada vai poder mudar isso. Nenhuma palavra, querido, por mais poderosa que ela seja, se a essência dela não for a justificação, a obra de Cristo, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. A justificação, na verdade, querido, ela é pela fé. Ela é a essência desta verdade aqui. Mas acima de tudo, querido, o justo, a partir do momento que é justificado, não tem outra maneira de viver essa vida, se não for pela fé. Você não vive a vida com Deus por meio das suas obras, mas você vive a vida com Deus por meio da sua fé. Essa é a condição. E é assim, querido, que a igreja se mantém de pé. É assim que eu me mantenho de pé. Eu preciso entender essa obra. Um dia eu ouvi essa palavra me alcançou. Mas o quanto essa palavra ainda tem operado na tua vida?
o quanto esse evangelho de poder. E essa semana eu estava falando isso para uma pessoa. Dizer que é evangélico é muito fácil, irmãos. Virou até moda agora. Dizer, eu sou evangélico. Isso é fácil, irmãos. Agora, viver o evangelho de Cristo, viver o evangelho de poder, querido, requer se permitir ser transformado no seu caráter. Amém, irmãos? Viver este evangelho de poder que Paulo está falando. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o que na tua vida? Ele é poder. Dizer, querido, que é evangélico, estar dentro de uma igreja evangélica, participando de eventos evangélicos, querido, é muito fácil. Agora, querido, quando eu entendo que essa palavra evangélico vem de algo transformador, de uma palavra que me transformou, a coisa muda. Quando eu tenho consciência que esse título evangélico, Paulo diz, eu não me envergonho, sabe por quê, querido? Porque ele sabia o que a palavra de Deus tinha feito na vida dele. Ele sabia quem ele era antes de ser Paulo. Ele sabia a sua condição de homem, da sua natureza. Paulo, ele lutava por algo que ele achava justo, digno, certo. Mas quando ele reconheceu, quando essa palavra entrou no coração desse homem, este homem foi transformado. E ele, querido, estava disposto a viver tudo em prol deste evangelho. Não é o endereço de uma igreja. Não é um endereço, querido, de uma instituição. É uma verdade atribuída por aquilo que você decidiu crer. Eu não me envergonho do evangelho, porque este evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje, querido, nós temos visto muitas formas de evangelho. Muita maneira de ser pregado o evangelho. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo uma coisa, querido. Todo evangelho pregado que não centraliza Cristo como a boa nova é um evangelho mentiroso. Todo evangelho pregado, querido, que eu escuto e que eu permito que entre dentro de mim, se não me transformar, alguma coisa está errada. Queridos, viver com Deus é viver uma vida de transformação em todo o tempo. É um desafio, irmãos. É uma luta, é uma guerra. É uma alma que grita, é um demônio que está aí tentando matar, roubar e destruir a tua vida. São as coisas deste mundo que é muito mais interessante do que as coisas do reino. São teorias. São fórmulas. Evangelho não é uma teoria. Este evangelho que Paulo está falando, irmãos, este evangelho que um dia te alcançou, que um dia me alcançou, e que eu declaro em nome de Jesus, alcançará ainda muita gente. Este evangelho, ele é poder. Ele não foi, ele não será. Ele é num tempo presente. Um tempo que se chama hoje. Dizer que é evangélico. Quer que eu diga uma coisa? As pessoas precisam olhar para mim e dizer assim, você é evangélico. Como é que você sabe? Porque o seu caráter denuncia isso. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente, querido, eu não estou generalizando isso. Mas nós sabemos, querido, que hoje as pessoas estão usando esse evangelho de maneira suja, sórdida. Uma palavra de poder, que tem poder de transformar. As pessoas às vezes fazem esse tipo de pergunta, será que Deus mudou? Por que não acontece mais? Sabe por que não acontece mais? Porque o coração do homem está ficando mais duro. Porque a incredulidade está dominando o coração do homem. Irmãos, Gálatas, ele diz isso.
Eles estão trocando o meu evangelho, a minha palavra, que um dia alcançou eles pela graça. Irmãos, a Bíblia é tão atual, é tão atual, é tão atual, é tão atual, que você não precisa ficar olhando o que é que o mundo, os sinais do mundo. Olha para a Bíblia que você vai ver o que está acontecendo, como é real. Dizer que é evangélico, irmão, é muito fácil. Agora dizer que este evangelho que você tem crido é poder na tua vida e tem transformado o teu caráter, requer aqui de um posicionamento. Requer guerra, batalha, luta. Requer, querido, perder para ganhar. Requer abrir mão para conquistar. Mas uma coisa é certa, irmãos. Ele é poder para te salvar. Não importa a condição que você esteja. Este evangelho salva. Resgata, te tira de um lugar, te coloca em outro lugar. Aonde essa palavra te transforma. Essa semana eu dei um tempo assim. De vez em quando eu gosto de dar um tempo. Eu entro nas redes sociais, porque eu trabalho com isso e a gente vai. Mas tem hora, querido, que você precisa desintoxicar. Tem hora que você precisa desintoxicar, irmãos. Você precisa ir para um lugar e permitir que este evangelho de poder penetre na sua vida e transforme você. Paulo foi alguém que experimentou este evangelho em sua vida, irmãos. Paulo foi alguém que experimentou. Paulo foi alguém que experimentou. Mas nós ficamos sonhando com Paulo, quando Deus quer fazer em mim agora. Nós ficamos falando de Paulo, quando agora o evangelho que Deus está lendo, está escrevendo em cima da minha vida. A Bíblia que o mundo quer ler, querido, todos têm hoje a facilidade de ter Bíblia, irmãos. De todas as maneiras, de todos os gestos, de todas as traduções. Mas a maior Bíblia, o maior evangelho que o mundo está querendo ler, é aquilo que nós estamos escrevendo a partir daquilo que nós estamos permitindo Deus fazer em nós. Eu não me envergonho. Você sabe que quando Paulo escreveu essa carta para os romanos, ele não pôde nem ir nessa cidade. Ele tinha um desejo de ir, mas ele não pôde ir. Mas ele quis deixar imprimido, porque a igreja de Roma, querido, era uma igreja que era dominada. Mas Paulo foi alguém que experimentou. Paulo saiu de lá do meio. Paulo foi alguém que experimentou este evangelho em sua vida e teve a sua vida transformada por este evangelho. Ele andou no poder deste evangelho por meio da fé. E assim também foi com os discípulos, assim foi com Pedro, assim foi com João, assim foi com Mateus, assim foi, querido, com esses homens que decidiram permitir que aquilo que eles ouviram sobre Cristo transformasse a vida deles. A maior vergonha do evangelho, querido, é quando no meio de pessoas ímpias, no meio das trevas, as pessoas não reconhecem que eu carrego Cristo dentro de mim. Quer que eu diga uma coisa, irmãos? Entenda o que eu estou dizendo. O maior escândalo, às vezes, não é um pastor cair. O maior escândalo é quando nós, evangélicos, muitas vezes, querido, não nos comportamos como tal, no meio do ímpio. Porque cair, todo mundo pode, porque nós somos fracos. Agora, permanecer numa conduta, querido, no meio de um povo ímpio, isso é um desafio. É um desafio. É um desafio. Paulo sabia disso. É como se ele estivesse dizendo assim: aonde quer que eu for, todos vão saber que eu não me envergonho dessa palavra. Eu não me envergonho desse Deus. Eu não me envergonho do que Cristo fez por mim. Eu não me envergonho da minha fé nele. O problema, irmãos, que nós estamos associando a fé com coisas boas. A fé não, querido. A fé é a tua substância. A fé, querido, é aquilo que te mantém de pé em Deus. Mesmo quando tudo está dando ao contrário. Volte aí para o versículo 16 de Romanos 1.
Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Em outras versões diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Primeira coisa, querido, que eu quero dizer para você sobre o evangelho que você precisa crer. Continuar crendo, segurar ele nesses últimos dias. Que o evangelho de Cristo tem a sua origem no céu e não na terra. O evangelho de Cristo tem a sua origem, não é no homem, tem a sua origem em Deus. O evangelho de poder que Paulo está falando, o evangelho, eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é poder. Este evangelho de poder, querido, ele tem a sua origem lá nos céus e não na terra. Não é uma doutrina de uma igreja, não é um estatuto de uma igreja, e não é um CNPJ de uma igreja. Ela tem a origem, ele tem uma origem na essência daquilo que Deus é, porque é a sua palavra. Você não é um CNPJ. Você não é um cartão de membro. Você não é uma carteirinha. Você é alguém que foi salvo por Ele. Você foi alguém salvo por Ele. Você não é um número para Ele. Você não é um número para Ele. Você não é um número. Ele não fica assim, olha, a cadeira está vazia, que número que é? O número tal. Ah, é o irmão tal que senta ali e não vem. Não, irmãos. Não. Em primeiro lugar, Ele não olha a tua cadeira vazia. Ele olha para ver se teu coração está vazio. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Então, querido, pense uma coisa. Este evangelho de poder a qual eu e você precisamos andar, não tem origem nessa terra. A origem dela a origem deste evangelho é o céu. E ele sempre vai apontar para Cristo. Se você ouvir um evangelho que não te aponte para Cristo e não tem origem de lá, querido, é o falso. Você sabe por que nesses últimos dias vai ter falsos? Porque o verdadeiro cada vez mais vai ter que se manifestar. Então, querido, a origem deste evangelho de poder, primeiro, se você quer andar nele por meio de fé, você precisa entender que a origem dele não é na terra, viu? Não tente entender esse evangelho com raciocínio de terra. Vai dar uma confusão no tic-teco. Vai dar um curto-circuito, porque você não entende este evangelho por meio da tua alma carnal. Você entende este evangelho por meio da fé. Por meio da fé. A segunda coisa, querido, sobre este evangelho é que ele é a boa nova do amor de Deus para mim e para você. Este evangelho, ele é a boa nova do amor de Deus ao homem. Lembra o que é que eu falei para você a semana passada? No tempo, lá na Grécia, evangelho era quando alguém vinha trazer uma boa notícia e recebia uma recompensa porque deu uma boa notícia. Agora, querido, a boa notícia, as boas novas, é Cristo e Ele está dentro de você. Então, querido, o evangelho de Deus, ele é a boa nova do amor de Deus ao homem. O evangelho de Deus é perdão para o homem. O evangelho de Deus, ele mostra o erro, ele traz o conserto, mas acima de tudo, ele faz o homem experimentar o perdão. O evangelho de Deus, querido, é por meio dele que o amor de Deus resplandece e a justiça de Deus se manifesta. Quer que eu diga uma coisa para você? Não adianta, querido, você chegar diante de Deus, bater seu pé. Eu reivindico. Eu quero a minha bênção. Me restitui. Você só tem restituído de Deus tudo que Ele tem para você, o quanto você permitir que essa palavra edifique você.
Eu vou dizer de novo. Você só tem tudo de Deus restituído para você à medida que você se entrega para essa palavra ser edificada em você. Porque quando essa palavra é edificada no seu espírito, aquilo que Ele tem para você se manifesta. Querido, o evangelho não é coisas. Leva... Meu marido fala para não pedir desculpa, então. Leva esta flor para sua casa. Porque ela vai fazer. Não, querido. Se a palavra não fizer, flor nenhuma faz. Se a palavra não fizer, querido, se o evangelho de poder de Deus não transformar, se você não entender, irmãos, se você não entender que o evangelho é uma boa nova, que você tem que viver todos os dias, por mais que as coisas estejam difíceis, as suas boas novas de todas as manhãs é Cristo. Aí Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é um Deus onipotente. E a sua palavra é onipotente, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais poderosa, mais afiada. Ela penetra. Ela é onipotente porque o Deus dela é onipotente. E quando eu falo de evangelho, eu estou falando da palavra. Eu não estou falando apenas do que está escrito em Mateus, Lucas, Marcos e João. Eu estou falando na palavra como um todo. Do Velho Testamento que anunciou Cristo. E do Novo Testamento que concluiu a sua obra. Nós precisamos começar lá do jardim e vir até Apocalipse, ser passado por essa palavra. Esses dias atrás nós fomos ouvir um pastor ministrar. E ele falou isso. O cristão tem que começar a ler na Bíblia por Gênesis, não por João. Para entender de onde ele veio. E quando chegar em João, descobrir o que é o amor de Deus fez. Porque é no Éden que você descobre o que é que Adão fez. E por isso essa condição. Mas no novo você descobre que o amor de Deus te alcançou. Então, querido, a Bíblia não existe em 2 livros. A Bíblia é um livro só, com 2 histórias, mas que se completam. Um anuncia e o outro manifesta. Um fala de alguém e o outro revela quem ele é. Um fala do que vai acontecer e o outro fala do que aconteceu. Ela se completa. Ela se completa. E se essa verdade do evangelho não te completar, querido, não tem pregação mais poderosa de homem nenhum que complete. A natureza do evangelho é o amor de Deus. Na verdade, querido, a origem dele é nos céus e não na terra. E acima de tudo, é para todo aquele... O evangelho, querido, é algo universal. Escute isso. O evangelho é algo universal em seu alcance. Ele é para todos. Ele não vê cor, ele não vê raça, ele não vê nada. O evangelho de Cristo, que é poder de salvação, é para todos. Ele é universal. Ele é amplo para oferecer o homem a salvação. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ele é restrito. Ele é restrito, porque ele só salva quem crê. Ele é amplo para alcançar o homem, mas ele é restrito. Por quê? Porque ele só alcança o homem que crê. Você pode passar 20 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja. Você pode ter nascido num lar evangélico. Se você não confessar Cristo, se você não entregar, e acima de tudo, querido, muito mais do que isso, depois que você se entrega, porque você creu, agora você vai viver no caminho de fé por obediência. Este evangelho, querido, ele vai se manifestando de fé em fé, de poder em poder, à medida que eu obedeço.
À medida, querido, que eu acredito que ela é a palavra de Deus para a minha vida. Paulo descobriu o poder dessa palavra. Permitiu ser transformado por essa palavra. Andou no poder dessa palavra. Mas entendendo que tudo era por meio da fé. Tudo é por meio da fé. Aí ele diz que... Olha aí o que diz. 16. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Quer que eu diga uma coisa? Este evangelho não destrói ninguém. A palavra de Deus não destrói homem nenhum, querido. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, o poder de Deus por meio dessa palavra, não destrói, mas salva. Este evangelho é poder. Ele é poder de Deus para a salvação. Ele salva, ele não destrói. Nenhum poder dessa terra tem o poder de alcançar o coração do homem como essa palavra. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque um dia ela nos alcançou. Obrigado, Jesus, porque um dia ela nos alcançou. Nos alcançou o teu evangelho, a tua palavra, o teu poder. Nos alcançou. Você sabe o que significa essa palavra salvação que está escrita aí? Então, vamos lá. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Você sabe o que significa isso? Resgate. Vou mais fundo. Você sabe o que significa isso? Segurança física e espiritual. A palavra salvação daí tem toda essa origem. Ela é resgate. Ela é segurança física e moral para a minha vida. Ela é, querido, libertação. De um modo geral, ela me liberta do perigo. Este evangelho que é poder, me liberta do perigo, da escravidão, da prisão, do engano, da mentira. Do jugo. E num sentido, querido, para mim e para você, essa palavra salvação significa libertação do pecado e de suas consequências espirituais. E agora você está apto para receber a vida eterna. A gente acha que quando Paulo fala de salvação aí, é só aceitar Jesus. Não, querido. Esse poder da palavra de Deus vai no homem a ponto de libertá-lo do pecado. Entrou na minha vida, igreja, a ponto, querido, de trazer sobre mim uma segurança física, moral, emocional e espiritual. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele me traz, querido, essa salvação me tira de uma escravidão, de um jugo, de um lugar. O problema, irmãos, é que nós permitimos muito pouco que essa palavra, este evangelho, esta verdade penetre em nossos corações. Ele resgatou, querido, mas depois do resgate, ele precisa te libertar de você mesmo. Ele te resgatou, igreja, ele me resgatou, mas depois do resgate, ele precisa fazer em mim algo que me liberte fisicamente e emocionalmente. A salvação, querido, vai muito mais além do que um lugar no céu. A salvação vai muito mais além do que uma vida aqui nessa terra. É poder, irmãos. É poder. É poder. Mas que poder é esse, pastora? É um poder, querido, que me transforma o meu caráter. Irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha as pessoas, quando se referem à palavra, o crente, o evangélico, não quero saber.
Sabe por quê, querido? Porque nós não temos permitido que essa palavra transforme as nossas vidas. Nós não temos permitido que esta verdade, querido, se torne o primeiro poder dentro de mim. Sabe qual é o maior desafio, irmãos? É você continuar confessando uma verdade sobre esse evangelho, mesmo que de uma forma totalmente plena e literal você ainda não esteja vivendo. Mas não é por aquilo que você vive, é por aquilo que você crê. O evangelho é, querido, se você não entender que esta palavra, que o Deus da palavra, o Deus da tua vida, Ele não tem poder de transformar as nossas deficiências, as nossas mazelas. A condição de um lugar. O evangelho não foi, irmãos. Por mais que o diabo, da sua forma nojenta, tenha se levantado para desqualificar a palavra, ela continua sendo poder. Por mais que as pessoas estejam tentando vender este evangelho não tem preço. Não tem preço, irmãos. Ele é poder, o evangelho de poder. Salvação, irmãos. Salvação vai muito mais do que uma vida eterna, um lugarzinho no céu. Ele te liberta, essa palavra liberta, essa palavra me cura, essa palavra me transforma. Na verdade, querido, a condição do evangelho de poder, você só vive por meio de uma fé em Cristo. A condição de nós vivermos esse evangelho de poder que Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim. Irmãos, não tente mudar o que Deus não mudou. Do princípio ao fim, irmãos. O texto diz, do princípio ao fim. Ela revela, do princípio ao fim, uma justiça que é pela fé. Não é pelo arrepio. Não é pelo cair. É pela fé. E por que você acha que Jesus disse, será que eu vou encontrar fé? Hoje quando eu estava preparando isso aqui, eu falei, Deus, o Senhor é tão interessante, né? Porque o Senhor trouxe meu coração a respeito de, o Senhor não se move por causa das minhas necessidades, mas o Senhor se move em direção a mim pela fé que o Senhor encontra. E aí o Senhor vem agora me dizer que a fé que o Senhor quer encontrar em mim, ela só é edificada na minha vida por meio dessa palavra. Estou dizendo da pregação, mas da palavra. O problema, irmãos, é que dentro de nós, Deus encontra muito mais um evangelho de homem do que o próprio evangelho dele. E Deus não tem compromisso com o evangelho do homem. Por isso que muitas vezes não há mudança, irmãos. Por isso que muitas vezes nós estamos ouvindo, anos. Sabemos o que é certo. E o que é que nós fazemos? Nada. Sabe quando eu penso nisso, o que é que eu penso? Que essa palavra precisa, quando entrar aqui dentro, ser como uma bomba atômica que explode tudo, destrói o que não presta, para construir de novo. Ela é poder, irmãos. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não tem nada a ver com as minhas circunstâncias. O apóstolo Luiz Hermínio falou esses dias, essa semana, as minhas emoções, emocionais da minha alma, não me definem espiritualmente, irmãos. Porque todos os dias você está com uma emoção diferente,
uma maneira de sentir diferente. Mas aquilo que eu permito espiritualmente, que construa dentro de mim todos os dias por meio da sua palavra, é isso que me define. Tudo bem. Hoje talvez eu não esteja bem. E não tem mal nisso. Sou humana, sou fraca, sou falha. Mas eu continuo crendo, querido, que este evangelho ainda é a única maneira de me salvar. É salvação. A condição deste evangelho de poder, querido, é Cristo. Não é o que nós fazemos, não é o que nós somos. Quando eu e você vivemos essa condição de fé, o resultado em nós não é apenas uma fé salvadora, mas é uma fé, querido, santificadora. Ela me santifica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para eu me aproximar dele, todos que se aproximam dele em fé, confiando, sabe que ele é galardoador. A fé, querido, a fé move Deus em direção a mim. E à medida que eu vou me permitindo que este evangelho vá transformando o meu caráter. Eu achei tão interessante que eu estava escrevendo, e aí eu lembrei que a Karina falou que no deserto o alimento é o pão, e Jesus é o pão da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, da onde, pastora? Da boca do Senhor. O evangelho. É no deserto que esse evangelho me sustenta. O justo é salvo pela fé. Vive pela fé. Vence pela fé. Caminha pela fé. O justo, ele vive pela fé. É salvo pela fé. Foi salvo. A partir de agora, querido, você vive por ela. Vive por ela. Agora, querido, você caminha por meio dela. Não tem outro jeito. Todo o poder que Deus tem, querido, para mim e para você. Todo o poder que Deus tem para deliberar sobre a minha vida, sobre a vida daquele que crê, é à medida, querido, que eu vou crendo na sua palavra. Eu tenho falado isso aqui de quarta-feira. A palavra é uma semente, ela precisa cair numa terra, mas ela não nasce de uma hora para outra, enquanto ela não rasgar a terra. Enquanto o evangelho, querido, hoje o evangelho não virou moda. Evangelho não é moda, é poder. Evangelho não é um mundo gospel, evangelho é o mundo de Deus. Volte de novo para Gálatas, nós vamos encerrar aqui. Gálatas. Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Deus, para seguirem o outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: e eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder para salvar todos os que crerem. Que evangelho? O de Cristo. O que é que o evangelho tem se tornado na sua vida, querido?
Paulo foi alguém que conseguiu dizer o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Quando eu estou naquela circunstância, vivendo aquela situação, eu trago a palavra de Deus, as boas novas que é Cristo para dentro daquela situação. Aquela palavra se torna o poder que vai me levar a caminhar em fé. E me faz vencer. Muito mais do que o paralítico andar, ele transforma o paralítico por dentro. Muito mais do que um homem que matava, perseguia um povo, ele transformou aquele homem por dentro. E aquele homem de perseguidor se tornou perseguido. Aquele homem que matava se dispôs a morrer por amor a este evangelho. Será que nós estamos, né, irmãos? Vivemos tão bem aqui. Não nos custa nada, né? Temos a palavra a todo momento, de várias maneiras, de várias formas. Não nos custa nada este evangelho. Então, o mínimo, querido, é que ele transforme o nosso caráter. Que nos transforme. Até nos tornarmos a imagem deste evangelho. Às vezes as pessoas dizem assim, porque fulano se converteu e desviou. Não, ele se convenceu de algo no momento. Porque converter é mudar de rota. É mudar de caminho. Infelizmente, muitos têm se convencido por conveniência. Mas o evangelho, querido, o verdadeiro evangelho, ele penetra no meu espírito e me mostra Cristo. E quando me mostra Cristo, me mostra que eu preciso ser transformado à imagem dele. Se coloque de pé. O evangelho de Deus é poder.